Que a paz, a graça, a misericórdia e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam multiplicados em tua vida. Estamos realizando a leitura diária da Bíblia Sagrada. Acompanhe conosco. Ontem finalizamos o livro de Esther, que é muito polêmico, devido a diversos fatores. Mas não estamos abordando seu estudo porque o nosso objetivo principal, neste momento, é a leitura dos livros que compõem a Bíblia Sagrada. Hoje estamos iniciando a leitura do livro de Jó, um livro também muito polêmico, e que são inúmeras as referências feitas a ele na literatura teológica, desde a talmúdica à exegético-cristã e também na literatura mundial, de escritores como Dustas Kish, Weisel, Heschel, Baudelaire e muitos outros. Como também já foi observada a sua influência na Messíade de Klopstock, no Fausto de Goethe, na Divina Comédia, no Paraíso Perdido de Milton, entre outros. O livro de Jó é composto por 42 capítulos. A história de Jó se passa na terra de Uz, que estaria localizada ao redor do território de Edom, ou seja, na parte sul da atual Jordânia. O prólogo e o epílogo do livro de Jó são em prosa. A primeira parte está dividida em 3 ciclos de diálogos e é escrita em forma poética. O tema do livro é o sofrimento de um justo. A questão principal seria: por que Deus permite o sofrimento de um justo? A narrativa do livro de Jó expõe as dificuldades do fato de que a mente humana é incapaz de compreender plenamente a complexidade do problema do sofrimento de um justo. Os personagens humanos do drama se expressam sem saber das insinuações de Satanás contra a fé de Jó, narradas no prólogo, e também desconhecem o fato de que Deus lhe deu permissão para provar suas acusações com fatos. À luz do prólogo, os sofrimentos de Jó aparecem não como resultado de uma condenação divina contra Jó, como seus amigos tentaram sustentar, mas como uma prova da confiança de Deus nele, que ao longo da narrativa nunca vacilará. Aliás, Jó continua a declarar Deus como seu redentor. Jó era um homem muito rico, possuía gado, servos e uma grande família. Satanás recebe de Deus permissão para testar a fé de Jó. Ele primeiro tira todos os bens de Jó e depois seus filhos. Ainda não tendo conseguido acabar ou destruir com a fé de Jó, Satanás pede e depois obtém autorização para atacar também a saúde de Jó. Os amigos de Jó vão para consolá-lo, mas suas discussões sobre os motivos das provações de Jó aumentam seu sofrimento, tanto que ele os chama de consoladores problemáticos. Assim começa uma discussão entre Jó e seus 3 amigos que se baseiam na ideia de que o sofrimento é sempre e necessariamente consequência do pecado. Jó nunca afirma ser um homem perfeito, mas rejeita firmemente o julgamento deles e não consegue entender a aparente dureza de Deus para com ele. Eliú, um 4º amigo de Jó, que até então se mantinha em silêncio, se propõe a debater a questão partindo de outra base. Em vez de considerar os sofrimentos dos homens apenas como uma punição pelo pecado, Eliú acredita que eles, na realidade, fortalecem e purificam o homem. Eles não são, portanto, uma expressão da ira de um Deus implacável, mas uma correção infligida com amor. A tese de Eliú, ou a sua ideia, faz dele um mensageiro do Senhor. Ele se prepara para a intervenção divina e traz um argumento que Jó pode considerar e até aceitar. Por fim, Deus toma a palavra e mostra a Jó que o conhecimento humano é muito limitado para explicar satisfatoriamente o mistério dos propósitos de Deus. Jó e seus amigos haviam esquecido que Deus é o oleiro e nós somos apenas barro em suas mãos. Por isso, Deus os leva de volta. Jó rapidamente reconhece seu pecado ao se humilhar diante do Senhor. A fé de Jó triunfa sobre todas as provações e ele acaba recuperando sua antiga prosperidade e muito mais. Passamos à leitura. Livro de Jó, capítulo 1. Havia um homem chamado Jó que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia Deus e se mantinha afastado do mal.
Tinha 7 filhos e 3 filhas. Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas 3 irmãs para celebrar com eles. Quando terminavam esses dias de festas, Jó mandava chamar seus filhos, a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era a prática habitual de Jó. Certo dia, os anjos vieram à presença do Senhor e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É um homem íntegro e correto. Teme a Deus e se mantém afastado do mal. Satanás respondeu: é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens, e o abençoaste em tudo que ele faz. Vê como ele é rico. Estende tua mão e toma tudo que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, você pode prová-lo, disse o Senhor. Faça o que quiser com tudo que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um mensageiro com esta notícia: seus bois estavam arando e os jumentos pastando perto deles, quando os sabeus nos atacaram. Roubaram todos os animais e mataram todos os empregados. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com esta notícia: o fogo de Deus caiu do céu e queimou suas ovelhas e todos os seus pastores. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com esta notícia: 3 bandos de saqueadores caldeus roubaram seus camelos e mataram seus servos. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, ainda outro mensageiro chegou com esta notícia: seus filhos e suas filhas estavam num banquete na casa do irmão mais velho. De repente, veio do deserto um vendaval terrível e atingiu a casa de todos os lados. A casa desabou e todos os seus filhos morreram. Só eu escapei para lhe contar. Então Jó se levantou e rasgou seu manto. Depois, raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão em adoração e disse: saí nu do ventre de minha mãe e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou nem culpou a Deus.